Late night talk show host and comedian James Corden was briefly banned from a French restaurant in New York City after he allegedly was abusive to some of the staff working at said restaurant. Sorry, I'm waiting for the punchline. Go on. No, seriously, go on. Okay. No, go on. Look at him. Look at what a beautiful face. All right. Massive dick in person. Seeing him like that made me realize everything you see of his on TV is a complete persona. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre o Exposed do James Corden. A gente fez um vídeo há 2 dias atrás sobre a Ellen DeGeneres e vocês amaram. E nos comentários, a esmagadora maioria das pessoas falava: fale sobre o James Corden também. Ou seja, a gente tá olhando para outro grande talk show host dos Estados Unidos, na verdade ele é britânico, mas enfim, de um programa estadunidense que também tá tendo o mesmo tipo de problemas que a Ellen, né? Tipo, alguns problemas no trabalho, algumas polêmicas. Ele parecia ser um cara tão gentil, o homem que inventou o Carpool Karaoke, né, que bombou tanto aí nas redes sociais nos últimos 10 anos. Todo mundo ama ver os nossos artistas preferidos cantando suas músicas com aquele apresentador bacana que também canta as músicas enquanto eles dirigem por Los Angeles. O James Corden acabou já com o show dele, né? Ele não tá mais no ar depois de quase 9 temporadas. E a gente se pergunta por que ele caiu, o que aconteceu e por que as coisas acabaram azedando ali no final. A gente teve alguns expos, alguns problemas, a gente vai explicar todas as problemáticas e polêmicas envolvendo o James Corden. Então se você caiu nesse vídeo, sabe que a gente adora fazer esse tipo de vídeo, tá, gente? Expor os podres dos famosos, falar sobre as fofocas das celebridades. Esse é o tipo de canal pra você. A gente tá fazendo muito conteúdo desse tipo aqui. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, já manda pra aquele seu amigo que gostava do Carpool Karaoke, que gostava do programa das entrevistas do James, e nos ajuda a chegar em 200k, que falta muito pouco, gente. Sim, vai ajudar também a gente a crescer no nosso Instagram. A gente tá postando muito vídeo pra vocês por lá, pra vocês se atualizarem de tudo do mundo pop. Temos Twitter também. Se vocês ficam só aqui no YouTube, vocês perdem muita coisa e esse contato mais direto com a gente. Bom, o James Corden é um apresentador britânico que nasceu em 78 e desde muito cedo na vida dele ele já sabia que ele queria seguir essa carreira do entretenimento, porque ele sempre gostou muito de fazer comédia e de fazer teatro, principalmente. O início da carreira do James Corden remonta aos palcos teatrais e à televisão britânica. Ele começou a atuar em peças na escola e continuou a desenvolver suas habilidades enquanto estudava na Universidade de Londres. Ele teve ali sua primeira grande oportunidade em 99, quando ele fez a série Boys Unlimited lá no Reino Unido, mas ele teve seu grande estouro mesmo em 2007, quando ele fez a série Gavin and Stacey. Ele não só era parte da série, mas ele também ajudava a escrever o roteiro pra série, já que era uma série de comédia e ele sempre teve experiência nisso. E essas séries mais ácidas, assim, que lembram The Office, fazem muito sucesso lá no Reino Unido. E ele era um cara que tinha não só o pezinho no teatro, também na comédia, ele cantava muito bem. Então, assim, ele tinha muito pra vencer no showbiz. Uma cara gostável, ele era uma pessoa muito carismática. Então, assim que ele começou a ter os seus primeiros papéis de destaque, ele foi rapidamente buscando mais trabalhos e mais trabalhos em várias esferas, como produtor, como escritor, como comediante, como cantor, em filmes, que aí foram acabando trazendo a carinha dele pro grande público cada vez mais. Aí Gavin and Stacey foi um grande sucesso com a crítica e o público, levando o Corden ao estrelato, rendendo prêmios pra ele como BAFTA, mas paralelo à sua atuação na televisão, ele também atuava no cinema, aparecendo em Confissões de Adolescente em 2008, Amor a Toda Prova em 2011, Into the Woods em 2014, que foi uma performance super aclamada no musical, e com isso ele foi fazendo assim vários filmes de sucesso que a galera gostava, que se tornaram clássicos cult. Eu mesmo conheci o James Corden muito antes de ele apresentar o Late Night Show, porque ele fez Mesmo Se Nada Der Certo, que é um dos meus filmes preferidos, que tem a Keira Knightley, o Mark Ruffalo, o Adam Levine e várias músicas de sucesso do Adam Levine também na trilha sonora, e o James era uma das personagens mais legais e carismáticas ali dentro dos coadjuvantes. Então ele já tava criando uma carreira conhecida. Então quando ele foi apontado como um novo talk show host, a galera ficou: pô, mas ele não era ator? Será que vai dar certo essa empreitada dele? Um britânico num talk show noturno, estadunidense, já que a gente tá falando de um escopo de pessoas que contam com o Jimmy Fallon, o Jimmy Kimmel, o Stephen Colbert, o Seth Meyers, que são americanos e que já são comediantes com uma carreira muito mais estável e muito mais longa que a do James dentro do cenário estadunidense. Era pra acontecer tipo um flop catastrófico, porque quem se lembra quando o Simon Cowell tentou trazer o X Factor pros Estados Unidos, com a bancada do Reino Unido, a Cher e tal, não funcionou com os americanos. O sotaque incomodava, então ele teve que mudar, colocar Nicole Scherzinger da Pussycat Dolls. Muitas coisas iam acontecendo, porque tem essa barreira, né? Da galera, não, britânico, não sei. Só que a gente mal imaginava que seria um hit, estouraria a boca do balão o programa dele.
Até porque ele traria, como a Nath já disse, quadros muito originais, como o Carpool Karaoke, que virou uma marca da cultura pop. Era nosso sonho ver nossos artistas preferidos ali do lado do James naquele carro. Ele criou, tipo, o Spill Your Guts or Feel Your Guts. São quadros que são extremamente originais e que marcaram a cultura pop pra sempre. Ele ficou conhecido como uma figura muito carismática, uma figura muito carinhosa. Ele sempre tratava os artistas muito bem ali no On, todo mundo gostava muito dele, todo mundo tinha um carinho especial por ele. Eram entrevistas que causavam, tipo assim, uma sensação boa pras pessoas. E agora você falou, ele trouxe vários quadros que inovaram muito todo esse cenário dos late night talk shows, né? Porque a gente tem talk shows desde sempre. O Jô Soares era um talk show muito famoso aqui no Brasil. E geralmente seguia sempre a mesma batida, né? Uma banda ao vivo e tal, uma plateia animada, pessoas interessantes pra gente, né, prender a atenção ali das pessoas que estão vendo, né? Do público, da audiência. Só que ele trouxe uma coisa realmente que infusionou na cultura pop, entendeu? A galera gostava de ver os quadros mesmo sem acompanhar o programa dele, porque era muito interessante. Eram milhões e milhões de views. A gente não via esse poderio de um late night talk show host na internet desde a Ellen. Exato. Que a Ellen trazia muitas coisas originais também, por isso que ela renovou muito o cenário aí do Daytime Talk Show. E ele trouxe coisas que renovaram muito o cenário do Late Night Talk Show. Era muito interessante, porque só um disclaimer que nem tá aqui no script, pra quem não sabe como é que funciona, gente, os Late Night Talk Shows dos Estados Unidos, eles começam ali, obviamente, entre 11 e 1 da manhã, e geralmente você quer buscar o melhor horário pegando o Late Night Talk Show. O Late, geralmente são aqueles programas que acontecem de 11h30, meia-noite e meia, 1. Quem que tá acordado essa hora, gente? Pouquíssimas pessoas. E mesmo assim, ele pegou o horário pior, porque o Stephen Colbert na CBS, que era a emissora do James Corden, ficava na frente. E mesmo ele buscando o horário pior, ele tinha, tipo, tanta audiência quanto. Ele segurava a galera naquele horário ali. E, obviamente, o poderio dele na internet surreal. Então, assim, muito legal. O James Corden realmente tirou leite de pedra. Exato. Você pega um cara que não tinha tanto tempo de carreira assim, fresh face nos Estados Unidos, britânico, fazer tanto sucesso quanto ele fez, segurar a audiência ali 1 da manhã. Mas será que ele tem mais semelhanças com a Ellen do que a gente imaginaria? Será que ele repetiria os passos da Ellen, do tipo ser uma figura muito amada no on, mas no off não ser tão gentil quanto a gente imaginava que ele era? O que me faz pensar, se for olhar a estética do James Corden com a Ellen, os dois assim, dois apresentadores brancos, cabelo curtinho, louro, essa estética não tá combinando muito pro final da carreira dessa galera na TV, né? Não tá dando muito certo, gente. O início do fim pro James Corden se deu mais ou menos da mesma forma do início do fim da Ellen, com um exposed. Só que dessa vez não foi no Twitter, foi no Instagram. Basicamente, o dono do restaurante Balthazar em Nova York veio fazer todo um post em seu Instagram com a carona do James Corden ali, narrando algumas vezes que o James esteve em seu restaurante e ele foi extremamente mal educado, grosso e indelicado com os funcionários de lá, e que no fim ele acabou tendo que banir o James do restaurante. Eu vou ler as exatas palavras que ele disse, gente, ó. James Corden é um comediante extremamente talentoso, mas um homenzinho cretino. É o cliente que foi mais abusivo com os garçons do Balthazar desde que meu restaurante foi aberto há 25 anos. Eu não costumo recusar a servir alguém, mas hoje me recusei a servir o Corden. O que aconteceu? Ele narrou 2 dias diferentes que o James teria sido indelicado com os funcionários. A primeira vez foi quando ele encontrou um cabelo na comida e ele foi extremamente desrespeitoso com os funcionários, exigindo muitas coisas, sendo muito grosso, mesmo com toda a staff se mostrando muito solícita para reparar o erro que eles tinham cometido. Da segunda vez, ele tava com a sua esposa, e a esposa dele tem um tipo de alergia muito específica à clara do ovo. E ela pediu um omelete para ela apenas com a gema do ovo, só que quando chegou, tava lá com a clara, e o James não gostou nem um pouco, mandou voltar. E quando voltou, ao invés de vir com o acompanhamento de salada que a mulher tinha pedido, veio com batatas fritas. Aí o James estourou, ainda fez uma piadinha tipo assim: vocês não conseguem fazer nada direito? Eu vou lá e vou cozinhar eu mesmo nessa cozinha. Eles não gostaram nem um pouco, mesmo com a staff novamente se mostrando muito solícita, e ele acabou sendo banido do restaurante depois de todas essas situações. Eu acho que é direito do consumidor a gente, tipo assim, não pegar uma galera que vai errar de novo o nosso pedido depois que a gente já falou, mas eu acho que tudo é a forma como você fala, sabe? As pessoas não estão ali necessariamente pra te servir, elas estão pra trabalhar, e elas acabam te servindo porque é o trabalho delas, mas não pra te servir como se você fosse Deus, sabe? Sim, elas não acho têm que dá pra você desaforo, sabe? Exatamente, eu acho que você pode pedir exigir seus direitos sem ser rude, e se você não tá gostando do que foi feito, que tal não voltar mais? Não existe só o Balthazar em Nova York, tem 1 milhão de restaurantes chiques lá, você pode se esbaldar sendo um milionário, entendeu? Então, assim, não faz sentido pra mim você se expor dessa maneira, ser indelicado e rude com pessoas, sendo que você sabe que você é uma figura pública, vai misturar muito mais pro seu lado do que tudo. Realmente encontrar um cabelo na sua comida, mas depois que você comeu, já não é meio complicado, mas tem outras formas de você lidar com isso, ainda mais quando o restaurante tá solícito a
te ressarcir pelo dano, sabe? E eu penso assim, tipo assim, o restaurante valeu a pena, porque se eu encontro cabelo na comida no restaurante, eu não piso mais. Eu nunca mais volto. Mas devia ser um restaurante muito bom pra ele achar que valia a pena voltar. Exato. E ainda assim, eu acho que tudo dá pra ser contornado de outra forma, gente. E obviamente vocês sabem como é que foi no caso da Ellen. Se vocês não viram o vídeo, vai lá dar uma conferida. Basicamente, quando houve o primeiro Exposed, as pessoas se sentiram empoderadas pra falarem as suas outras histórias. Então, assim, abriu um bueiro na vida do James Corden, gente. Esse cara do dono do Baltazar foi o primeiro a expor ele, veio milhares de pessoas em seguida contando as suas experiências rudes e grosseiras com o James. Eu vou ler aqui pra vocês. Alguns dos desabafos foram: Ei, James, você não vai se lembrar de mim, mas eu e meus amigos nos sentamos em uma mesa ao seu lado, junto do Harry Styles e mais algumas pessoas na Chinatown de Londres, cerca de 6 anos atrás. Nós não te incomodamos, mas você era um puta grosso que gritou e tratou os garçons como merdas, e quando uma pessoa do meu grupo educadamente sugeriu que você se acalmasse, você ficou realmente agressivo e ameaçador como um panda bêbado, porque eu não gosto dessa expressão, porque é gordofóbica. Então minha pergunta é, por que Harry parecia tão legal enquanto você era um babaca tão grande? E aí um outro usuário ainda chegou a mencionar o seguinte: considerando a maneira como James Corden tratava as pessoas na casa da Broadway, que administrei anos atrás, porque todo mundo sabe que ele faz bastante musicais, eu estou realmente surpreso que ele não tenha sido banido de mais lugares além do Baltazar. Absolutamente miserável homenzinho. Deixa a queda começar. Let the fall begin. Eita, caralho, porra, caralho. Abriu o bueiro e veio todo mundo contar suas histórias de terror. Meu Deus do céu. Enfim, ele obviamente viu tudo isso, toda essa repercussão. Tava rolando uma semana de hiatos no seu programa, e quando o primeiro programa, depois de toda essa confusão, veio ao ar, ele abriu com seu monólogo pedindo desculpa pelo que tinha acontecido no restaurante. Because I didn't shout, like I didn't get up out of my seat, I didn't call anyone names or use derogatory language, I've been walking around thinking that I hadn't done anything wrong, right? But the truth is, like I have, I made a rude comment. And it was wrong, it was an unnecessary comment. Ou seja, ele não negou. Tipo, de fato aconteceu coisas no restaurante, também ele, né, enfim. No final das contas deu tudo certo, parece que ele conversou com o dono do restaurante, ele tirou o banimento, ele não está mais banido desse restaurante, mas enfim, foi uma confusão. Será que a comida do Baltazar é tão boa que mesmo com o cabelo, as gemas das claras do ovo, na puta que pariu, ele ainda quer voltar lá? Bom dia. Bom dia, Fica né, aí a gente? indagação. Será? Bolão, James Corden. Será que o James Corden chegou a voltar no Baltazar mesmo depois de ter sido exposto, recebido exposed de comido cabelo? Será que vale tanto a pena assim, gente? Bora de Baltazar a próxima vez que eu pisar em Nova York. Exato. Aí, obviamente, gente, mesma canção antiga de todo grande cancelamento de uma estrela. Foi assim com a J.Lo, quando a gente fez o vídeo dela. Foi assim com a Ellen. Não seria diferente com o James Corden. Quando abre-se um precedente de um grande expose que chega, a pessoa tem até que se desculpar, endereçar pra todo mundo, a política da internet é: vamos cancelar direito, vamos reviver polêmicas. Se essa pessoa não chegou agora no churrasco, ela tá no olhar público, pô, desde 2000 e bolinha, desde 99. Tem coisa pra gente cavucar e tinha coisa pra cavucarem. Obviamente, várias polêmicas antigas do James foram revividas. Como a polêmica com Sir Patrick Stewart. Todo mundo conhece o Patrick Stewart, um dos maiores atores britânicos, e é popularmente muito conhecido na cultura pop por ter feito o Professor X na franquia original dos X-Men no cinema. E assim que o James estava em uma premiação, essas coisas meio de revistas que chamam pessoas notórias pra receber alguns prêmios e algumas, né, honrarias, o Patrick Stewart estava lá e ele foi recebido ao palco através do discurso do James, que estava lá. E o Sir Patrick, no meio do seu discurso, chamou o James na xinja, falando assim: Você tá muito intimidador aí atrás, fica parecendo que eu sou o host desse programa e você não é não. O James não gostou nada disso e respondeu à altura, criando uma grandíssima torta de climão entre os dois. I want to speak to James here. It's James, isn't it? When the presenters are up here and when the recipients are receiving their awards, don't stand at the back of the stage with your hands in your pockets, looking around as though you wished you were anywhere but here. Oh, you couldn't be more wrong, sir. You couldn't be more wrong. Oh, genuinely. And if it looked like that, I'm so sorry. But when you come up and present an award, just get on with it. There we go. From where I was sitting, I can see your belly. And that was right over there at the back of the room. These people down here, you know. Sorry, I'm waiting for the punchline. Go on. No, seriously, go on. Okay. No, go on. You can see my belly.
And we can all see you dying right now. Chegou uma situação que foi até complicada, que o Patrick fez uma piada gordofóbica, né? Não foi, foi assim, eles rebatendo um pra outro, causou um climão, não foi nem um pouco legal. Poderia ser assim, apenas um velho falando um negócio, ele deveria ter, tipo assim, ignorado. Mas ele pegou ar, foi atrás e os dois ficaram se alfinetando numa coisa que deveria, tipo, nem ter acontecido. Não era pro Patrick ter falado nada, não era pro James também ter retrucado tanto assim. E virou uma coisa muito maior do que foi. E todo mundo ficou, tipo assim, obviamente, quando você tem uma torta de climão, tomam-se lados. Exato. Algumas pessoas acharam o Patrick Stewart desnecessário no que ele tava falando. E outros acharam que o James pegou ar demais e tornou a situação ainda mais desconfortável do que ela precisava ser. A galera também reviveu uma polêmica do James Corden, na verdade várias polêmicas do início da carreira dele, lá na Inglaterra, quando ele ficou famoso pelo Gavin and Stacey. Ele mesmo já chegou a dizer, anos depois em sua autobiografia, que ele deixou a fama subir a cabeça naquela época, que ele virou um tremendo babaca, que ele tratava as pessoas como se ele fosse melhor que todo mundo, que ele era um tremendo pirralho, e até a família dele e colegas do elenco chegaram a falar com ele que a situação estava insustentável e que ele precisava procurar ajuda. E com todas essas situações ele acabava sendo grosso num lugar, grosso com outra pessoa, grosso com tal outra, e acabou ganhando uma grandíssima má fama no Reino Unido. Fama de estrelinha. Esse moleque não fez nada e tem essa fama de estrelinha. Babado complicado. E quando ele mudou pros Estados Unidos, né, pra fazer o seu talk show, muitos comediantes lá no Reino Unido, a galera falava: nossa, toma aí, Estados Unidos, agora a marimba é sua. Toma, Cuida aí de vocês, felicidade pra gente, tristeza pra vocês. Foi uma situação bem séria, e ele chegou a dizer na sua autobiografia que na época ele procurou terapia, porque realmente a fama tinha subido a cabeça e ele não tava gostando do jeito como ele estava agindo. Chegou num nível, gente, que a galera já tava com tanto ranço dele, porque falou, onde a fumaça fogo, esse cara não deve ser tão legal assim, tanta gente falando que ele é chato. Ele mesmo na autobiografia referencia um momento obscuro de sua vida, onde ele era estrelinha e chato. Ele sempre foi uma pessoa multifuncional, né, na indústria. Ele canta, ele atua, ele faz musical, ele apresenta, ele escreve, ele faz stand-up e tal. Então quando ele foi anunciado como host da reunion de Friends, né, que foi veiculada na HBO, a galera ficou, olha, eu queria muito uma reunião, agora nem sei se eu quero. Com esse homem aí, sendo host, apresentador, será que queremos mesmo o James Corden perto das nossas estrelas? Dos nossos amados de Friends, o elenco mais dourado da TV, não queremos. Ou seja, tava nesse nível os ataques ao James. E a galera foi revivendo ainda mais controvérsias, como o quadro controverso do James Corden, do programa The Late Late Show, que chama Spill Your Guts or Feel Your Guts, que é tipo assim, ou você responde uma pergunta desconfortável, uma pergunta ali bem afiada, ou você come uma comida exótica. E a situação ficou séria porque as comidas exóticas que estão ali, muitas delas são comidas típicas asiáticas. Muitas pessoas das Filipinas, muitas pessoas da Tailândia vieram dizer que estavam se sentindo extremamente desconfortáveis assistindo o programa. Desrespeitadas, né? Porque não é piada, né? Não é piada, é a comida, tipo assim, típica deles. É uma comida que tem um valor sentimental e cultural muito importante pra esse povo. Então, eles acharam que, tipo, a comida ser vista como nojenta, como estranha. Uma punição, né? Ser vista como uma punição. Foi uma coisa que realmente deixou as pessoas muito tristes, muito desconfortáveis. O programa chegou a defender o quadro de humor, falando que era apenas humor e nada além disso, mas disseram também que eles iam tentar suavizar a situação, que eles realmente entendiam que tinha um problema ali, um desrespeito cultural. Rever, né, a situação. Inclusive, nesse mesmo quadro, quando ele estava entrevistando outro Late Night Talk Show host, que era o Jimmy Kimmel também muito rápido, porque todo mundo que faz esses programas tem que ser tipo meio Tata Werneck, né, gente? Eu referencio muito ela, mas é que ela é a planta pra mim de pessoas que pensam muito rápido e são ágeis pra responder e retrucar. A gente chegou até a falar assim, o Jimmy Kimmel no caso. Fala o nome de 2 operadores de câmera aí. Name 2 of the cameramen in this room. It's a different crew tonight, actually. E vocês podem ver a reação do James, ele não sabia o nome das suas staffs, ou seja, mostrando que ele continuava talvez estrelinha. Que talvez assim, ele não se preocupava nem em saber o nome dos operadores de câmera que trabalhavam com ele ali. Estavam no palco diariamente, nem a galera que ele não precisa ver, né? A gente tem que lembrar, gente, que esses talk shows, assim, a cara do programa e os chefes do programa são os apresentadores. Eles podem nem ser, tipo, os diretores finais ali do projeto, do programa, mas eles são muito importantes. Então, eles não conhecerem todo mundo da staff, que geralmente não passa de 100 a 200 pessoas, é surreal. É tipo, eu fui professora, eu já tive 100 alunos num semestre tranquilo, sabe? Você tem que saber todo mundo. São pessoas que trabalham com você, que escrevem as suas falas, escrevem as suas piadas,
fazem os seus monólogos, operam as suas câmeras, coordenam o que você vai fazer, te maqueiam, te preparam, fazem as músicas ao vivo, preparam a audiência, fazem todo o seu lado de publicidade, operacional, de dinheiro, e você não sabe o nome dos operadores de câmera que ficam ali na sua frente. Bizarro, né? E a galera também reviveu, gente, um evento que aconteceu em 2019, que foi quando ele participou do Reddit Ask Me Anything, que o babado é levar os artistas para o Reddit, para uma página do Reddit, que é um fórum muito famoso nos Estados Unidos, e deixar as pessoas perguntarem qualquer coisa pra esse artista. Só que o do James Corden virou, na verdade, um show de horrores. De pessoas falando tanto que ele era arrogante, mimado, quanto ele era rude. Inclusive veio um roteirista chamado Jack Ellison dizer que o James Corden tinha participado de uma reunião do sindicato dos roteiristas e tinha tentado abaixar o salário dos roteiristas iniciais. O James Corden chegou a dizer que isso era mentira e disse o seguinte, né? Rebateu essa acusação dizendo: questionei apenas se poderíamos ter um novo programa para captar novos roteiristas que tenham feito apenas um estágio de um ano no programa. Ficou mal contado isso aí, né? Achei que ficou meio mal contado isso aí. Essa história ficou Essa história ficou meio estranha. Fiquei achando que foi meio querendo contratar a mão de obra mais barata. Exatamente. Não, então... Até então eu não tava achando nenhuma das polêmicas muito grande assim, não, tá? Agora mas essa aí... Agora, obviamente, né? Quando a gente tá falando de um comediante, piadas inapropriadas podem estar logo ali na esquina e geralmente estão. A gente fez um vídeo sobre todo o assédio moral e sexual que o Justin Bieber enfrentou em 15 anos de indústria. E uma das pessoas que deixou ele bastante desconfortável durante esses episódios grotescos foi o James Corden. Lean into me again. You smell amazing. How old are you? Thank you. How old are you? I'm 16. I'll be 17 in like 2 weeks. I don't ever remember smelling that good at 16. Like that was bad. Yeah. Wow, look at your eyes. What music are you listening to at the moment, Justin? Look at him, what a beautiful face. All right. Vocês podem ver aí ele alisando o Justin Bieber, fazendo piada. Eu sei que é no viés da piada, mas piada com assédio, principalmente com um menor de idade de 16 anos, não é piada, né? Não é piada. Você precisa entender isso urgentemente. E teve também um babado, gente, complicado. Vocês lembram de todas as polêmicas que envolveram Harvey Weinstein, que foi preso? Ele começou o Me Too Movement, né? Muitas pessoas vieram pra poder acusar e contar as suas histórias de como elas haviam sido abusadas sexualmente pelo Harvey. Basicamente, o Harvey Weinstein é um dos maiores produtores de Hollywood aí, uma pessoa que apadrinhou a carreira de todos os grandes ganhadores do Oscar da história. E ele é um dos maiores predadores sexuais de Hollywood. No meio de todo esse bololô, no meio de todo mundo vindo dar o seu depoimento, as suas histórias, contar as suas histórias, o James Corden faz essa piada. Right here in LA, it's so beautiful. Harvey Weinstein has already asked tonight up to his hotel to give him a massage. I don't know whether that groan was that you like that joke or you don't like that joke. If you don't like that joke, you should probably leave now. It has been weird this week though, hasn't it? Watching Harvey Weinstein in hot water. Ask any of the women who watched him take a bath. It's weird watching Harvey Weinstein in hot water. Fez uma piada com uma situação que envolve assédio sexual. Ninguém gostou nem um pouco. Lá, inclusive, vocês veem que até ele pergunta, não sei se vocês gostaram dessa piada ou não, porque ele deu pra perceber que até lá, no próprio lugar... Tough crowd, huh? Aquela coisa que o povo fala, geralmente, plateia difícil, hein? Ninguém gostou, porque ele tava brincando com assédio sexual. Depois ele até veio pedir desculpa, ele escreveu em seu Twitter que a piada tinha sido inapropriada e ele pedia realmente muitas desculpas por estar brincando com um assunto muito sério. Mas enfim, brincou, fez e a piada tá aí. Não tinha uma pessoa pra passar. Gente, eu acho que todo comediante tem que ter pessoa pra revisar texto. Uma pessoa só, gente. Piada, né, gente? Não é uma transfusão de sangue, elas são desnecessárias por natureza. Mas tenha pelo menos um editor do seu roteiro. Um editor que presta, né? Porque também pode ter um editor do roteiro que vai passar, vai olhar essa piada e falar assim... Passou, não vi nenhum problema, não vi nenhum problema, não. Pelo amor de Deus, contrato pessoas conscientes da indústria, né? Pelo amor de Deus. E uma das polêmicas também que trouxeram à tona aí com essas piadas inapropriadas foi quando ele foi acusado de copiar o comediante também britânico Rick Gervais, que é muito famoso, já apresentou aí diversas vezes o Globo de Ouro, é o criador da série The Office. Ele é um dos meus comediantes preferidos. Eu amo de paixão o Rick, eu acho ele sensacional. E aí, durante, né, um monólogo, o James Corden fez uma piada que já havia sido feita anteriormente pelo Rick Gervais. Because if someone puts up a poster in a town square that says guitar lessons available, that's like going into a town square, seeing a big notice board, and there's a notice, guitar lessons. Like, you don't get people in the town go, I don't want to play the guitar! And you go, but I don't fucking want guitar lessons. I mean, that sign wasn't for you. It was for somebody else. You don't have to get mad about all of it. Fine, it's not for you then. Just walk away. Don't worry about it.
Como vocês puderam ver aí, eram piadas bastante parecidas, então a galera acusou o cara de plágio, porque o Ricky Gervais tinha feito antes, tem mais tempo de indústria, enfim. É mais ilibado também, né? O Ricky Gervais nunca teve, ele é muito socially aware, socialmente consciente, então eu acho que não caiu muito bem pro James Corden, que já vinha aí com um bando de polêmica no cu dele, né, gente? O Ricky Gervais até chegou a dar uma alfinetada no Twitter. Nossa, essa piada aí, genial, hein? Só que depois chegou a apagar, falou que ficou com pena e que ele realmente acredita que a piada tenha sido passada pra ele por outra pessoa, que não tenha sido nem o James que tenha feito essa piada. Que pode ser isso, você tem toda uma galera que te ajuda a escrever seus monólogos e tudo mais, né? Outros co-escritores que fazem uma curagem de piadas na internet que podem ter passado pra ele como se fosse uma coisa mega original da staff do James, e não era, né? Exato, até o próprio James depois veio twittar falando assim, nossa, gente, por isso que essa piada era tão brilhante, porque foi feita pelo Ricky Gervais. Tipo assim, dando os créditos pra ele, falando, tipo assim, mostrando que realmente ele não tinha intenção de plagiar não era plágio, ninguém. acabou sendo um plágio indireto, mas não foi com dolo, né? E aí, com todas essas situações, gente, o ranço ficou instaurado com o James. O público já tava com um rancinho dele. E aí, quando ele bucou projetos como Cats, que foi notoriamente conhecido como um dos piores filmes da história, uma das piores adaptações de um musical da história, a galera já foi pegando mais no pé dele ali, porque foi horrível. Ninguém, tipo assim, falou especificamente do desempenho do James Corden, mas do desempenho de todo mundo e do filme como um todo. O filme como um todo flopou, então a galera falou, mano, fizeram um abaixo-assinado com milhares de assinaturas pro James Corden não ser escalado pra adaptação de Wicked, que vai contar com a Ariana Grande aí como uma das protagonistas. Pra você ter uma ideia do ranço que a galera tava dele. Não queriam ele na reunião de Friends, não queriam ele em Wicked e não queriam ele mais em musical nenhum, mesmo ele sendo um dos maiores atores de musical que a gente tem atualmente no mercado. Depois disso, ele ainda foi escalado pra outro musical, que foi The Prom, junto com a Nicole Kidman, junto com a Meryl Streep. Só que ele entrou numa outra polêmica quando ele aceitou esse papel, porque ele tá interpretando um personagem gay, um personagem LGBT, e ele é hétero, casado com uma mulher, com filhos, e a galera não gostou nem um pouco, ainda mais porque a performance do James ficou muito estereotipada. Caricata, tipo, estereotipando toda uma comunidade. A galera não achou que o filme foi ótimo, que ele mandou bem, mas que, enfim, foi um fall pass. Que poderia ter sido outra pessoa ser escalada, né? Uma pessoa realmente da comunidade, da galera LGBT. Eu acho que levanta-se muito essa polêmica do tipo assim... Cara, não é atuar. Por que eu preciso ser uma coisa, sendo que eu já vou fazer um personagem que não sou eu, aprender de conversa? Porque eu acho que vai abrir um precedente pra galera nos comentários falar sobre isso. Mas eu sinto muito que eu entendo de onde vem a galera, tipo, não entender tanto. Mas eu também entendo de onde vem a galera reclamar por representatividade. Que o problema não é você ser uma pessoa não LGBTQIA+, interpretando uma. Se você é um ator competente pra tal. Não é isso. O problema é que existem atores LGBTs que querem entrar no mercado de trabalho interpretando personagens héteros, enfim, de várias gamas, e não conseguem o mesmo nível de oportunidades. Então, na hora que você tem um personagem gay pra um ator gay, você vai dar pra um hétero. Exato. Sendo que esse ator gay não tá bucando nada. Esse que é o problema. Esse é que é o problema. Se os atores gays tivessem as mesmas oportunidades pra pegar papéis de pessoas héteros também... Várias gamas, né? O problema é que na sociedade que a gente tá, os personagens LGBT são os únicos que pessoas LGBTs têm a oportunidade de fazer. Aí, você tira essa oportunidade deles para dar pra uma pessoa que não é da comunidade, é aí que tá o problema, entendeu? E aí chegamos no ano passado, que foi ao ar a última temporada do programa do James Corden, o The Late Late Show, que ficou ao ar durante 8 anos na TV americana. Eles mesmo chegou a dizer que o motivo pra ele não fazer mais o show é porque ele queria curtir a família, ele queria voltar pra Inglaterra, e realmente ele voltou pra Inglaterra, ele tá com a família, ele está os pais estão envelhecendo, né? Os filhos dele têm que ficar com os avós. Avós não são pra sempre, né? Então tipo, ele falou que era porque ele queria passar mais tempo com a família dele na Inglaterra. Só que muitas pessoas foram cavucar e perceberam mais coisas também, além de todo esse exposed, o ranço, né, da galera ao longo dos anos foi crescendo, mas a própria CBS não estava conseguindo mais bancar o programa, porque o programa estava custando muito mais do que o que eles estavam arrecadando. Então não estava mais sustentável manter o programa dele. Então eu acho que juntou várias coisas e acabou que o programa foi cancelado mesmo no ano passado. E ele é muito esperto, porque no penúltimo episódio, gente, ele chamou quem? O Patrick Stewart pra apresentar ali, pra fazer um negócio pra eles meio que se reconciliarem. Selarem a paz, tipo assim, parem de trazer polêmicas antigas, olha, tá tudo bem. Tá tudo bem entre nós. Basicamente, eu acho que também, assim, o programa dele dava muito certo pras redes sociais, mas talvez não tava tendo o mesmo nível de audiência, e é um programa que, pra continuar sendo mantido naquele nível de orçamento, tinha que ir pros slots mais cedo, eles não iam demitir pessoas como o Stephen Colbert, o Jimmy Kimmel, o Jimmy Fallon, enfim. Então, atualmente, a gente vê que ele tá agora no Reino Unido, ele ainda faz entrevistas,
notícias, ele ainda é uma pessoa famosa, gente, ele não é uma pessoa pública, mas ele tá vivendo agora mais pra família mesmo, como ele disse que iria viver. Mas o que vocês acham sobre isso, gente? Comentem aqui embaixo a opinião de vocês sobre tudo isso que a gente contou sobre o James Corden. Vocês gostavam dele? Gostam ainda? Acham que não é nada demais? Acham que realmente tá tudo muito complicado e que ele não é o que ele demonstra ser? Comentem. Vai seguir a gente nas redes sociais, o Tour de sempre, meu povinho. E é isso. Um beijo. Tchau. E comenta aqui também outros vídeos que vocês querem ver, que a gente tá preparando muita coisa legal pra vocês nessa semana ainda.